Deixa eu ir de novo. Olá, bem-vindos a mais um Stephanie Senpai. E no vídeo de hoje um resumão aí do mangá Alita, que tá prestes a sair a live action no cinema. Solta a vinheta. Eu finalmente terminei de ler o mangá de Alita e eu resolvi aqui fazer um vídeo falando um pouco sobre o que rola na história, o que pode e o que eu gostaria de que acontecesse na live action. E o Marcos tá saindo de fininho porque pode conter spoilers, vai conter spoilers nesse vídeo. A JBC, eu sempre quero falar JBS, mas eu lembro do escândalo de corrupção e eu lembro que não é JBS. Peça, Friboi! A JBC relançou, reimprimiu, revendeu aí os mangás de Gun, que se transformaram em Alita, Anjo de Batalha. Ele fez 4 volumes bem grandinhos, vou mostrar aqui pra vocês. Eles fizeram 4 volumes, mais ou menos desse tamanho cada um. Marcos comprou a coleção, eu fui lá e compartilhei dele. Ladrão! Ladrãozinho! Seu ladrão! Eu e o Marcos fizemos um vídeo lá no Nerdiça sobre o que não podia faltar em Alita, o Anjo de Combate, o filme que vai sair agora hollywoodiano, a live action, com Rosa Salazar, né, como protagonista, Christopher Waltz, Jennifer Connelly, anjo da minha... Oscar, será? Não sei, tô preocupada, mas os trailers estão ficando legais. Mas hoje a gente não vai falar da live action. Se você quiser saber um pouquinho sobre esse vídeo que eu e o Marcos fizemos, que a gente mesclou live action, trailer e OVA e as informações que estavam saindo, com base também no elenco. Então eu vou deixar aqui no e-card. Mas o vídeo de hoje é só pra falar sobre o mangá. No primeiro mangá a gente é apresentado a personagem Gali, o nome dela é Gali, mas nos Estados Unidos e depois foi distribuído internacionalmente como Alita, então eu vou chamar ela aqui. Foi muito difícil pra mim, porque inclusive em alguns trechos do mangá a gente consegue ver escrito no capacete ou em algum canto Gali, mas foi difícil pra mim fazer essa divisão. Porque eu comecei a ler o mangá original que ela era a Gali, eu assisti as OVAs em que ela era Gali, e aí depois eu parti pro Alita. Então se eu fazer uma confusãozinha, vocês por favor me desculpem. Se estiver te incomodando, fala no seu cu. O primeiro mangá é a capa clássica da Alita, ela com o corpinho dela de robozinha. É apresentada a personagem Alita. Ela é uma ciborgue que foi encontrada no lixão. Existem 2 realidades, o planeta Terra, onde fica a cidade da Sucata, e a cidade de Zalem, que é uma cidade que fica suspensa no ar, como no filme Elysium, que a gente tem 2 realidades separadas. Ou a série é da Netflix, 3%? Então a gente tem essa divisão. E o Zalem tem um escapamento, digamos assim, onde os seus dejetos caem na cidade da Sucata, daí o nome Cidade da Sucata. Daizuki Ido, um médico que cuida de ciborgues na cidade da Sucata, que já viveu em Zalem, ele possui a marca de Zalem na testa, que é o personagem que o Christopher Waltz vai fazer, encontra o cérebro, a cabeça e as colunas cervical da Alita dentro do lixo, e ele resolve remontá-la. Quando ele a remonta, ela acorda sem nenhuma memória, e aí é onde a gente tem o primeiro momento da Alita, que é ela acordando como ser humano, entre aspas, né, tendo aquela convivência, a vida, vivendo como a filha do Ido, digamos assim, e ela tendo seu primeiro contato com as pessoas e com os outros ciborgues. Ela tem o contato com o Yugo, que ficou Hugo na live action. Ela tem o primeiro contato dela com o Hugo, e ela começa a ter os sentimentos, né, de romance com ele, e ela começa a querer se descobrir sobre a questão da humanidade, que ela acredita ter sido perdida, ela ter esse contato com a humanidade dela, que ela acha que tem que ter alguma ligação com o passado, e a partir desse momento ela começa a ter esse contato com o Yugo e tudo mais, e eles compartilham um sonho, que ele quer subir pra Zalem, ela quer subir junto, e nesse primeiro momento a gente tem uma ruptura ali, que acontecem coisas terríveis com ela, e acontece muita coisa. Já vou começar a dar o primeiro spoiler aqui. Ela começa a trabalhar como caçadora de recompensa nesse futuro que também é uma distopia, assim como a gente vê basicamente toda obra que mostra o futuro, como Cowboy Bebop, todas as outras realidades mostram que a polícia não tá dando conta dos bandidos e eles precisam de caçadores de recompensa. A Alita, ela começa a trabalhar junto com o Dr. Ido nessa questão dos caçadores de recompensa dos bandidos, de levar a cabeça dos bandidos e tudo mais, pra juntar dinheiro pra conseguir ir pra Zalem junto com o Yugo. E aí acontecem algumas coisas. Spoiler número 1, o Yugo morre numa tentativa de ir pra Zalem. Meu Deus do céu, Berg!
a Alita fica chocadaça. É a primeira ruptura que ela tem. Quando acontece isso com o Yugo, ela surta e ela resolve fugir da cidade da Sukata em busca ali de ter a sua redenção, conseguir entrar em contato com seu passado e com ela mesma, porque sempre que ela tá num momento de luta, num momento de combate, que ela consegue exibir uma técnica de luta impecável, movimentos impecáveis, e ela sabe, ela tem plena consciência dos movimentos que ela tá fazendo, e ela sabe a origem de cada movimento desse, ela fala o nome do golpe, ela fala de onde é originária essa arte marcial, então ela começa a se sentir mais viva no momento de adrenalina da luta, e são os momentos que ela tem pequenos flashbacks da história dela, que ela sente que entra em contato com a pessoa que ela foi antes de se tornar a Alita da cidade da Sukata. A partir desse momento a gente tem a passagem pro volume 2, seguindo a lógica do lançamento da JBC. O mangá número 2 é essa capa aqui, dá pra ver daí? É claro! Essa capa aqui, ela já com o uniforme roxo número 99, quando ela começa a jogar o Motorball, que é um esporte que eles tem uma pista de obstáculos de corrida. É um esporte que pode ser praticado tanto por ciborgues quanto por somente humanos. Mas quem pratica mesmo são os ciborgues. Eles têm que pegar uma bola, que é a motorball, que ela fica girando. Tem que pegar a bola e completar a corrida. Quem pegar a bola e completar a corrida ganha. Não seria suficiente se fosse isso, né, galera? É um futuro distópico, então é uma batalha sangrenta, são movimentos de luta sangrento. A Alita começa ali nas categorias de base e ela quer enfrentar o campeão, quer chegar no topo do esporte. E ela consegue ir galgando esse espaço, travando batalhas violentíssimas, conhecendo personagens que fazem parte da história, que vão fazer uma participação muito consistente na história e na tomada de decisões futuras dela, que são pessoas que ela conhece dentro do Motorball. A princípio eu acreditei que na live action eles não agregariam essa parte do Motorball, eles deixariam para uma futura sequência. Só que no elenco tem um ator que vai fazer um personagem que só aparece no Motorball. Provavelmente deve ser algo que vocês vão ver na live action. Não tem essa parte nas OVAs. Tem 3 OVAs? Tem 2 OVAs de Gun, você vai achar como Gun. E não tem essa parte nas OVAs. As OVAs se resumem à relação dela com o Yugo. Basicamente isso. No trailer mostra ela jogando Motorball. Eu não vi o segundo trailer, eu tô tentando guardar as expectativas. Ela começa a usar esse visual e ela usa as 2 lâminas nos antebraços. E eu acho muito interessante essa parte. O autor dá o nome das lâminas dela. São as lâminas de Damasco. Faz o link com as lâminas de um metal que é feito na cidade de Damasco, que existe aqui na nossa realidade também. É a mesma técnica que ela vai juntando vários metais encontrados na cidade da Sukata e forma essa lâmina. Seria como se os fragmentos da Sukata formassem uma lâmina resistente, que é basicamente a história da Alita. Os fragmentos que ela passa na cidade da Sukata formam o ser humano, né? Ser humaninho. E a consistência que ela tem. Nesse momento a gente consegue perceber a que pé anda a humanidade, porque tem um personagem que ele é conhecido por Armlest, eu acho o nome dele. Ele é conhecido por cortar os braços dos concorrentes, e tem um momento que a galera tá surtando, tá fritada quando ele tá participando da corrida, e eles colocam o braço pra fora da grade, ou seja, colocam o braço dentro da pista de corrida pra eles cortarem os braços dele, e ele corta os braços de um cara e o cara fica, caraca, eu tô muito feliz. Ele cortou os meus braços, o campeão cortou os meus braços. E eu fiquei tipo, cara, como assim? Eu tô passada, chocada. E é basicamente aquela frase famosa que a gente sempre escuta na época da Copa ou alguma coisa do tipo, que é a política do pão e circo. E o personagem fala exatamente isso, de que o Motorball é o circo, que ele é a válvula de escape pra toda a tensão da cidade da Sukata, para as pessoas não se revoltarem com aquela situação de extrema miséria e falta de recursos, de saneamento, até saneamento básico, sabe? Para elas esquecerem tudo isso, não se revoltarem e quererem derrubar as aliens. Então é bem isso, sabe? É realmente o pão e circo e é incrível. A gente tem a passagem do volume 2 pro volume 3. No volume 2, inclusive, o Daisukido, ele vai atrás da Alita, ele quer a todo custo restabelecer essa relação com ela. Tá num momento muito difícil, acho que é a fase que ela fica mais parecendo uma adolescente. Ela tá passando por todos aqueles problemas e ela se afasta do Ida a todo custo, porque ela, depois do que ela passou com o Yugo, ela acha que quem ficar perto dela vai se machucar. Do 2 pro 3, a Alita não usa mais o corpo berserk
berserk dela. Nos primeiros, ela usa um corpo extremamente forte, que é um corpo de batalha, que se conecta a um grau muito mais elevado ao usuário, a quem tá usando aquele corpo. Quando ela começa a praticar o motorball, esse corpo não tá mais com ela, e esse corpo vai parar muito longe do que a gente esperava, vai parar conectado ao cérebro e à espinha de um inimigo que ela enfrenta no começo, que a gente acha que ele é bem fraco, e ele não é tão fraco assim depois que ele adquire o corpo berserk. Ele surta e vai atrás da Alita. A capa é essa. Esse aqui é o personagem. Vou tampar aqui que não sei se vocês vão conseguir ver. Eu não quero que vocês vejam a sinopse. É muito interessante essa parte. E aí é onde a Alita vê aquela questão que ela tá lutando pelas pessoas o tempo todo, tentando resolver as coisas. Mesmo assim, ela não consegue aquela redenção, sabe? Ela tá sempre em busca de alguma coisa, mas essa coisa nem sempre dá certo. E aí, nesse momento que esse personagem que adquiriu o corpo berserk, depois ele se transforma num inimigo, num vilão muito pior do que a gente viu nos capítulos anteriores, num nível que bate de frente com dela, digamos assim. E ela tá dando tudo de si, basicamente se sacrificando pra salvar as pessoas, e as pessoas querem entregar ela como oferenda para se salvarem. E é desesperador. E essa briga ali no top, no primeiro lugar do pódio de melhor luta do mangá. Tem braço cortado. O mangá em si tem bastante violência gráfica, mas tem movimentos de luta muito bem feitos, movimentos de espada, de arma, tudo muito bem feito, mas eu acho que essa é a luta mais intensa, assim, uma das mais intensas pra mim, porque os movimentos dela, você vê o desespero, o sacrifício mesmo, e é muito interessante. A partir desse momento, depois que ela passa por essa provação, ela começa provação. Nossa, tá parecendo uma pessoa de igreja falando. Essa luta é muito difícil. Ela acaba só uma cabeça. Quem salva a cabeça da Alita? Zalen. O que Zalen quer salvar numa mega lutadora? Uma mega soldado. Nesse momento, mais ou menos, a gente consegue... A Alita começa a ter alguns flashbacks um pouco mais consistentes do seu passado. E aí ela, spoiler, descobre que o nome dela é Io e que ela era de uma tropa de Marte. No quarto mangá, né? No quarto volume. Marcos vai dar licença porque ele não leu, mas vai pro quarto que ele não leu. Ela vai pro quarto mangá, vou explicar já essa capa de noiva, que é ela lutando de vestido de noiva é a coisa mais incrível. Ela descobre que o nome dela é Yoko, que ela era de uma tropa de Marte e que eles tinham uma missão, entre aspas, meio suicida e tudo mais, e que eles eram de um grupo meio que ativista, digamos assim. Ela era uma ativista bem centrada, que não tinha conexões emocionais, e ela fica meio chocada, porque tipo, nossa, ela sentia que ela era uma cuzona. Ela, antes de se tornar Alita, era uma cuzona. Tem aquela questão, quando a gente pensa que as coisas vão dar certo pra ela, o mundo cai, né? O mundo se destrói, ela quebra a cara. Mas ela forma alguns laços, né, nesse meio tempo, do terceiro pro quarto mangá. E um desses laços é um laço romântico, que vai ser levado mais pro fim da história, uma promessa de voltar e uma promessa de viverem uma vida tranquila e juntos, felizes, para sempre, como todo mundo quis. Nesse último prazo que ela tá lutando ali como uma soldada de Zalen, ela conhece o grupo do Dan, um grupo que quer derrubar a Zalen. Eles querem acabar com essa segregação, mas eles querem fazer isso de uma maneira violenta, que é uma maneira que a Alita já tinha pensado nisso, mas ela já mudou para outro grupo. E aí ela passa por diversas coisas, desde enfrentar um grupo de pessoas idênticas a ela, um grupo de clones com as mesmas técnicas de luta, intensidade, força e tudo mais, até a fazer amizade com uma pessoa de Zalen, ser controlada, fazer amizade com uma pessoa de Zalen. Tem um cara, filho de um cientista maluco, que tentou foder ela, basicamente picotou em pedaços uma pessoa que ela amava muito, que eu não vou falar quem é aqui, e esse cara louco, apaixonado por ela, e é daí que vem o vestido de noiva. Ele veste ela de noiva e quer casar com a Alita, mas deixa pra lá, isso é outra história. Rasga o vestido ao longo da luta e acontecem muitas coisas, e é muito intenso. Eu vou dar um mega spoiler agora do final do mangá no final do vídeo. Se você não quer esse mega spoiler, curte o vídeo, se inscreve no canal, deixa o seu comentário o que você achou, qual mangá você quer que eu comente, qual anime, se você quer, quais são as suas expectativas para live action. E agora, vamos aos spoilers. No final do mangá, a gente descobre que Zalen, na verdade, não é um paraíso. Zalen, na verdade,
é um lugar de condicionamento, na minha opinião, basicamente uma prisão, onde os jovens aos 19 anos têm seus cérebros substituídos por um chip que é controlado por uma grande consciência virtual. É até engraçado, porque ela é uma imagem ela forma a imagem de uma velhinha, como se fosse uma vovó, sabe? Ou uma mamãe, eles chamam ela de mama. A Alita chega lá pra libertar algum desses jovens que iam passar pelo rito de passagem pra perder o cérebro. E ela explica o que tá acontecendo e eles, não, humanidade? Eu não quero. Livre-arbítrio? Não, pode tirar de mim, eu não quero isso, sabe? Você vê que as pessoas se tornaram extremamente preguiçosas e elas estão se entregando pra isso. E acaba de um jeito que a gente não esperava que acabasse, Mas, assim, eu tinha a ideia de que acabaria assim, mas eu tava torcendo pra que não, porque apesar de tudo que ela fez, ela nunca se sentiu redimida, ela nunca teve o caminho de redenção. Todo personagem de mangá de ação ou anime tem essa trajetória do herói de conseguir a sua redenção, e ela nunca se sentiu perdoada, digamos assim, nunca se sentiu 100% de boa, 100% em paz. E essa caminhada dela acaba com sacrifício pra salvar todos quando o Zaren tá caindo do céu. E ela consegue, né? Claro, ela consegue. E aí as últimas páginas do mangá são como o último episódio de novela, que mostra um casamento, a pessoa tendo bebê e tudo mais. Não tão feliz quanto a gente imaginaria assim, sabe? Tipo, querendo ou não, é um futuro distópico, as pessoas estão fodidas em uma cidade que chama Cidade da Sucata. Mas a gente tem alguns personagens que a gente achava que tinha morrido, mas que ainda estão ali, conseguiram meio que dar a volta por cima. Uma personagenzinha que a gente vê nascer dentro da história, ela se torna uma mulher no final do mangá e fazendo coisas incríveis. E a gente tem uma questão que me dá muito orgulho, porque eu sou jornalista, a importância do jornalismo e do fotojornalismo no final do mangá, porque eles documentam tudo e transformam tudo isso em biografias, é muito interessante. E a gente tem um possível reencontro ali entre dois personagens que a gente torce muito ao longo da história. Max voltou. E é isso, gente, é muito interessante, foi um mangá muito intenso. Eu li os 3 primeiros muito rápido. O 4º mangá, eu demorei tanto pra ler ele, mas tanto, porque como eu tava conversando com o Marcos, é um mangá que eu fiquei com muito medo de ficar órfã dele, porque é uma história muito boa. A consistência dos diálogos e das informações é incrível. Eu tava conversando com a minha irmã hoje. Tem informações de biologia, informações de nanotecnologia. O Yukito Kishiro, ele fez um estudo a fundo pra fazer essa obra. Você percebe que ele tem certeza das informações que ele coloca ali. Tem informações, inclusive, sobre passagens da Bíblia, a questão dos hebreus, Apocalipse, a Nova Jerusalém. Então, assim, é uma história que vai explodir sua cabeça, vale super a pena, e esse mangá é incrível. Você ficou até aqui, obrigado pela sua companhia. Não esqueça de fazer tudo que eu pedi ali no meio, por favorzinho. Deixe seu like, se inscreve, comenta aqui o que você achou do mangá, se você já leu, suas expectativas, porque eu tô com expectativa lá em cima, porque é uma história que eu adoro muito, muito. Se você conhece algum mangá com uma pegada parecida, não esquece de me indicar ele aqui ou lá no meu Instagram, Stephanie Senpai. E é isso, galera. Foi muito legal e até semana que vem.